Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje é o autismo e o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado nesse final de semana, mais precisamente no domingo, agora dia 2 de abril. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, essa data, foi criada com o intuito de conscientizar a população sobre o autismo, que é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, existem pelo menos 2 milhões de brasileiros autistas. Aqui em Fortaleza, a Associação Fortaleza Azul realizou no final de semana passado, agora no sábado e no domingo, uma jornada, a primeira jornada FAZ, compreendendo o autismo e construindo para o futuro. Foram palestras que tiveram o intuito de discutir o autismo. A ação foi gratuita num shopping aqui de Fortaleza, o Shopping Rio Mar. O evento foi organizado pela Associação Fortaleza Azul e contou com a presença de especialistas como, por exemplo, o médico neurologista André Pessoa, que ministrou a palestra com o tema Reconhecendo o Transtorno do Espectro do Autismo. Esse é o tema de hoje do Questão de Ordem. Eu recebo com muito prazer, ela sempre está aqui no programa, não é? Já é o terceiro ou quarto programa que eu faço com muita alegria para a gente esclarecer, difundir e informar sobre este assunto. Eu recebo a presidente da Associação Fortaleza Azul, a professora Fernanda Cavalieri. Ela está aqui comigo, ela é pedagoga e ensina no ensino especial da rede municipal aqui de Fortaleza. Ela é professora de atendimento educacional especializado, já ensinou também na rede municipal do Rio de Janeiro. Ela é cofundadora e presidente da Associação Fortaleza Azul, que faz esse trabalho realmente difundir essa questão do autismo. Está no ar o Questão de Ordem aqui e essa nossa parceria, agradecendo a você pela companhia e audiência que é o programa todo dia, nesse horário aqui da TV Assembleia. Ô Fernanda, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Renato? Prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bem. Eu ia falando Fortaleza, numa outra rádio, a gente sempre o uso do cachimbo faz a boca torta. Né? Mas, Fernanda, tudo bem? Prazer recebê-la. Eu estava conversando contigo ali fora do ar, dizendo assim, já passou tão rápido, nós já estamos aqui, mais uma vez, para falar sobre este assunto importante, Dia Mundial do Autismo. O que é que aconteceu em Fortaleza no sábado e no domingo, Fernanda? Renato, e é sempre bom a gente falar, não é? Sempre bom a gente falar. A Associação Fortaleza Azul, ela trabalha o ano todo, né? Levando informação, tanto à sociedade em geral, quanto às famílias que têm autistas em seu seio. Mas esse final de semana foi especial porque tem a data a ser comemorada, instituída pela ONU. E a gente quis trabalhar esse ano numa atividade que reunisse tanto especialistas quanto pessoas com autismo se colocando, sendo protagonistas. E quer dizer que teve esse momento de pessoas de autismo? Teve. Um dos palestrantes é autista. Entre as palestras houveram apresentações dos nossos jovens com autismo. Para as crianças pequenas teve um espaço infantil para eles poderem participar. Com atividades diversas para eles. Ou seja, você está mostrando na prática, um palestrante era autista, ou seja, a pessoa que tem autismo, ela pode ter um desenvolvimento cognitivo. Sim, com certeza. O autismo, por ser um espectro, né, tem casos leves, moderados e severos. Então, todos eles têm potencial para se desenvolver. É claro que com limitações, né, na área da comunicação social, mas eles podem se desenvolver, tem sempre pontos. E essa é a importância do Dia Mundial da Conscientização, que é levar um alerta para quanto antes diagnosticar, quanto antes as intervenções começarem, melhor o prognóstico. Aliás, aqui nesse programa que eu estou aqui com a Fernanda, o médico neurologista André Pessoa, que participou inclusive do evento, falando sobre o tema Reconhecendo o Transtorno
do espectro do autismo, ele também viria participar do programa, mas teve um imprevisto e infelizmente não pôde estar aqui hoje, brilhantando aqui o programa junto com a Fernanda. Fernanda, o evento foi sábado e domingo, uma programação intensa, então Foi. Qual é a avaliação que você faz já desde que a associação foi criada, já é o quê? É o terceiro, é o quarto, é o quinto movimento que vocês fazem? Assim? Não está nem para É contar. o 10º, São 2 anos de associação, completamos também esse final de semana. E esse evento em especial, ele superou as nossas expectativas. A gente aguardava um público de 150 pessoas por dia e contamos com mais de 400 em cada dia. Lá no shopping Rio No Shopping Rio Mar, no espaço Manhattan, da construtora Manhattan. Muito bem, o lounge, né? Manhattan. O lounge Manhattan. Bom, aí teve palestras e tiveram palestras na área jurídica, na área da saúde e na área da educação. Foram 10 pessoas que foram palestrantes, convidados, voluntários, parceiros da associação. Tivemos espaço também para a exposição de trabalho das crianças, massinha de modelar, desenho, quadro, pintura em tela. A gente teve também esse cuidado de mostrar os talentos dos nossos meninos para desmistificar, né? Eles não são pessoas incapazes, eles precisam de oportunidade. Legal. E de investimento. Qual foi o perfil das pessoas que foram lá? Quer dizer, você falou aí... Surpreendentemente, não foram só familiares, que geralmente o público é composto basicamente de famílias com pessoas com autismo nela. Mas teve muita gente, muito profissional, professores, pessoas da área de saúde assistindo, né? E foi muito especial esse evento. Com certeza vai ficar marcado e a gente já está pensando nas próximas jornadas. Legal. Bom, Fernanda, ainda tem muito preconceito em relação à criança autista, à pessoa autista? Assim, Renato, ainda tem. É claro que tem diminuído, né? Aqui na cidade a gente tem investido nessa questão, né? De tirar esse mito de que eles são incapazes, de que eles não se comunicam, de que eles são inferiores. Não, a gente tem conseguido. Ainda existe muito preconceito velado, porque o autista não tem nada, não está escrito na face dele que é autista. Então, às vezes alguns comportamentos inadequados passam como falta de educação, ou birra, enfim. E aí tem esse... Às vezes o autista dá um grito. Porque muitos estímulos ambientais, como som ou aglomeração de pessoas, supermercado, por exemplo. Supermercado, fila, pode levar a uma desorganização. E aí o meio que ele tem de pedir ajuda pode ser gritando, pode ser pulando, pode ser se jogando no chão. E o que é que se faz nessa hora? O que é que se faz? A gente tem que manter a calma, né? Porque essa reação pode ser, a gente não pode reforçar positivamente. Então, se a criança está fazendo uma birra porque quer um brinquedo, por exemplo, se a gente comprar o brinquedo e der, a gente está reforçando positivamente. Então, ele vai aprender que toda vez que ele se joga no chão, ele consegue o que ele quer. Então, a família tem que ser orientada também pelos terapeutas que acompanham, que são os mais capacitados, porque a situação pode variar. Então, não tem como eu falar assim, faça isso ou não faça aquilo, porque vai depender da situação. Legal. A produção me deu aqui um texto que saiu no Correio Brasiliense, Fernanda, que diz o seguinte: feche os olhos. Agora se imagine em uma boate superlotada, com música alta, fumaça, luz forte, centenas de pessoas falando ao mesmo tempo. A descrição exemplifica o que se passa na cabeça de pessoas com autismo. A dificuldade de estabelecer relações agrava ou dificulta as rotinas familiar, na escola e no trabalho. Apesar disso, o diagnóstico não impede conquistas nas mais diferentes áreas. Com o apoio da família, amparo de profissionais especializados, os pacientes conseguem exercer a cidadania. E a luta dessas pessoas é exatamente o foco principal do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado no domingo agora, 2 de abril. Isso é bem exemplificador? Quer dizer, você se imaginar no amor, é mais ou menos isso que a pessoa autista sente? Isso, todos os sentidos do autista eles estão alterados, mas pode ser hipersensíveis ou hipossensíveis. Então, o barulho, as pessoas, o toque, o olfato, isso tudo pode ser muito sensível. Então, você não consegue... A gente pode... Quem mede essa regulação, Fernanda? Dá para ter essa regulação quando uma pessoa que foi detectada? O trabalho que é feito com um terapeuta ocupacional, através da integração sensorial.
Isso é feito cedo? Dá para fazer isso para você? O melhor é que essa intervenção aconteça desde cedo, né? Porque aí a gente vai trabalhando para que... E não é só na terapia também. Existe assim um diagnóstico, autismo 1, autismo 2, autismo 3, assim, uma gradação disso? Tem leve, moderado e severo. Leve, moderado e severo. Isso. E para cada um destes tipos tem uma espécie de acompanhamento? Eu digo que para cada indivíduo, porque uns pode ter mais agravado a comunicação, outros mais os sentidos, outros a alimentação, a sensibilidade, a seletividade alimentar. Então, a terapia também é individualizada. Os meus filhos são gêmeos e as terapias têm focos diferentes. E nasceram no mesmo dia, não é? Vivem no mesmo ambiente também. Então, e tem diferenças. E tem diferenças. Então, é necessário a intervenção individualizada. Não tem uma receita de bolo. Não tem, tem. É uma coisa... Agora, você falou aí que tem diferença de comunicação. Eu vi uma pessoa autista que se comunicava bem. Quer dizer, é uma coisa interessante. O comprometimento pode ser na comunicação também não verbal. Então, como a gente está conversando com uma pessoa, a gente percebe se ela o que ela está sentindo, se ela está absorvendo, se ela não está entendendo, ou se ela está com alguma malícia. Então, essa é a comunicação não verbal. Então, o autista ele tem dificuldade na comunicação verbal, na fala, e também na não verbal, de entender o contexto que está se passando. Muito bem. A mãe percebe que a pessoa é autista, quando, Fernanda? Dá para perceber com meses? Dá para perceber pelo menos até 18 meses. Até 18 meses dá. Porque a criança tem dificuldade em interagir com outras crianças. 18 meses, quer dizer, um ano e meio. Um ano e meio, apontar alguma coisa que lhe interessa. Parece que é surdo quando a gente chama, né? Tanto é que quando a criança é pequena a gente faz exame auditivo. Mas não é surdo? Não é surdo. Os sons que lhe interessam eles ouvem. Mas às vezes não fala, né? Não fala. Os meus ainda não são verbais, mas já estão começando a se comunicar através de gesto. Eles podem desenvolver várias maneiras para se comunicar. Eles ouvem e não conseguem falar. Coisa. E não tem nenhuma parte física ou biológica que impeça a fala. Tem crianças que quando falam, eles falam, não gosto de falar. Então preferem se comunicar, seja através de tecnologia, aparelho digitando. Uma opção, eles fazem uma opção. Que coisa, né? É por isso que é uma coisa muito variada. É um quebra-cabeça. É muito complicado isso. Quais foram as grandes demandas, hein, Fernanda, lá no encontro do que você sentiu? Porque, como é muito variado isso, todo ano que vocês fazem esse evento, eu acho que as demandas mudam também, não é? Quer dizer... Mudam, continuam na mesma área, educação e saúde. A saúde é a questão do acesso, tanto ao diagnóstico quanto às intervenções, porque é muito caro. Os planos de saúde não cobrem. Agora que tem uma operadora ou outra... E o SUS? Não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga. A gente tem o NUTEP, a Casa da Esperança, tem o NAMI. Uma pessoa pobre que tem uma criança autista, o que é que faz, hein? Numa cidade como Fortaleza? Pede socorro. Pede socorro. Pede socorro, porque não tem. Na escola em que trabalho, que é da prefeitura, muitas crianças chegam, a gente às vezes até consegue encaminhar para um diagnóstico, mas não tem para onde correr para fazer o acompanhamento terapêutico. Quando tem, por exemplo, 1 hora por semana, sendo que o ideal são pelo menos 1 hora por dia, pelo menos. Pelo menos. 1 hora por semana? Lá fora, nos Estados Unidos, são 40 horas semanais, porque a intervenção acontece na escola, em casa e na clínica. Quer dizer, num sistema que funciona. Num sistema que funciona. Aqui podia funcionar, porque aqui nós teríamos condições, esse país tem condições. Falta uma espécie de prioridade de política pública. Porque, além da conscientização, a gente precisa de ação, né? Exatamente. Ação. Lei a gente tem, já é o suficiente, a gente precisa, hoje, eu acho que a gente precisa primeiro ter um número mostrando quem são essas pessoas, porque no último censo, o autismo ainda não era considerado deficiência, né? Porque passou a ser deficiência em 2012. Então, no último censo, os autistas não entraram como pessoas com deficiência. Mas se estima já mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Baseado no número dos Estados Unidos, né, que é 1 para 68, um pouco mais de 1%. É uma estimativa. É uma estimativa.
Aqui no Brasil a gente não tem número. Não tem número. Não tem número. Coisa absurda. Né? A gente tem tentado, através da Câmara e aqui da Assembleia, fazer projeto que garanta essa enumeração para saber quem são essas pessoas, as comorbidades, a classe social, enfim. A gente precisa saber quem são essas pessoas para as políticas públicas chegarem até elas. Como é que está a situação da nossa lei aqui, que foi aprovada aqui da Assembleia Legislativa? A lei, inclusive, eu encontrei com um deputado, autor da lei, o Renato Roseno, ele disse que está recebendo ainda muita denúncia da região metropolitana. Aqui em Fortaleza, eu sei de casos que ainda acontecem de cobrança de taxa extra, embora não se tenha... Porque a lei foi proibindo, não é? Proíbe. Tanto essa lei estadual quanto a lei federal. Que foi a lei brasileira da inclusão. As escolas particulares continuam cobrando. Algumas. A prefeitura estabeleceu em alguns concursos, né, a presença de um professor de atendimento especial, que até você. Ainda não. Ainda não é, o número ainda é insuficiente. Ainda é suficiente. Inclusive, por lei, as escolas particulares também devem oferecer esse serviço de atendimento educacional especializado. Nesse serviço, não é um reforço escolar, não é aula, é um serviço complementar na sala de recursos, que é onde funciona... Sem custo adicional. Sem custo adicional. Na sala de recursos são trabalhadas habilidades cognitivas que facilitam a inclusão na sala de aula regular. Mas isso está funcionando, Fernando? Como é que a associação tem monitorado isso? Como é que está a situação? Tem um grupo de estudo da UFC que tem monitorado com números, né? O que a gente recebe são famílias questionando por que na escola particular ainda não tem, por que na sala de recursos que seu filho frequenta da prefeitura tem ele mais 40. Lá no teu trabalho, vamos exemplificar aqui, você atua na Regional 2, Na Regional 2, Escola Municipal Maria Alice. Maria Alice, numa escola, né? Uma escola. Bom, lá você atua, tem quantos autistas lá na tua escola? Na minha escola eu tenho 6 autistas e no total são 17 alunos com deficiência, porque eu atendo a minha escola e a creche que fica próximo, porque na creche não tem o atendimento. Então funciona assim, a escola que não tem atendimento educacional especializado encaminha para a escola mais próxima que tenha. Então, você tem 6 autistas na tua escola e mais, e aí não são autistas, são pessoas que têm... Tem diversas deficiências, grande parte é deficiência intelectual. Né? E aí, os 6 autistas, você pode fazer o atendimento comum a todos ou tem que ser individualizado isso? Alguns são atendidos em dupla, outros são atendidos individualmente, né? Porque eu tenho 17 alunos ao todo e só trabalho em um horário. Então eu tenho que atender esses 17. Aí tem que fazer uma escala. Tem que fazer uma escala. Dá para atendê-los pelo menos 2, 3 vezes por uma semana? Dá, porque aí eu faço isso, eu trabalho em grupo também. E aí o mais importante... Menos mal, né? O mais importante não é esse horário que ele está na sala de recurso. São as 4 horas diárias que ele passa na sala de aula regular. Né? Porque aí é que acontece a inclusão. A inclusão não é feita dentro da sala de recurso. E ele tem que ficar na sala, né? Tem que ficar na sala. O atendimento educacional especializado é um complemento. O teu atendimento é para que ele consiga ir para a sala, é isso? O objetivo é isso? Que ele consiga... Socializar? Se socializar e que ele consiga aprender as habilidades educativas, né? Ler, escrever, fazer conta, produzir texto, interpretar texto. Então, na sala de recursos a gente trabalha com jogos, trabalha com atividade de coordenação motora, é um trabalho mais lúdico. Você monitora com as professoras como é que está o desenvolvimento desses meninos? Esse contato que a gente tem que ter. A gente também conta com um profissional de apoio, né? Em alguns casos é necessário ter o profissional de apoio. Também ainda é um número insuficiente na prefeitura. Também é insuficiente. Nesse caso desses meninos lá que você acompanha, eles têm acompanhado do ponto de vista da sala de aula, as tarefas? Não, eu tenho um que ele está além da turma dele. Na área da matemática. Que coisa boa. Né? Porque ele tem uma habilidade na matemática. Então, na sala de aula, ele é uma espécie de monitor da professora. Que legal. Então, os outros alunos gostam muito de estar com ele porque ele auxilia. Então, essa é a importância, dar uma função para ele. São isso é bom para ele? Sim, claro. Se sente protagonista, se sente responsável, tem uma função, se sente importante, valorizado. E ele... Isso é são 7, né? São 6. E os outros? Os outros ainda não acompanham. Não, mas estão se desenvolvendo.
Dentro da sua capacidade, a gente vai investindo, a gente nunca pode desistir. As professoras da rede, elas são capacitadas para tratar com esse menino autista? Fernanda. As professoras de atendimento educacional especializado têm... Tudo bem que são sensíveis, têm boa vontade, porque às vezes porque elas precisam, de alguma forma, ter uma capacitação diferente. A capacitação ainda não é suficiente para as professoras de turma regular. A gente conseguiu, no ano que passou, em 2016, alguns encontros com as professoras da turma regular, mas ainda não é suficiente, ainda é mais por iniciativa própria. E os professores têm buscado. Em janeiro, a gente fez um evento sobre educação e eram férias escolares, os professores estavam presentes. Legal. Então, uma surpresa. No domingo também, que era uma folga de professores, tinha muito professor na nossa plateia da jornada. Muito legal, quer dizer, eles foram lá para conhecer um pouco mais, porque eles têm essa realidade na sala de aula, né? Como vocês são quantos na prefeitura, você tem ideia? Não tenho ideia. Eu sei que não são em todas as escolas. Não são em todas as escolas. Que tem. Agora, do ponto de vista daquela lei, que a gente já fez um programa aqui na época, tinha uma audiência pública, né? Mas ela já virou lei. Já virou lei. E isso já está pelo menos avançando nisso. Um pouco antes dela ser publicada, no início de 2016, entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão, né? E aí a lei estadual veio dando uma força maior, assim, regionalmente, né? Mas ainda... A lei existe, mas não é só questão de lei, né? É questão da inclusão. Não é só estar dentro da escola, não ser cobrada taxa, mas é uma questão de trabalhar as habilidades dessa criança, desse aluno, para que ele possa estar na faculdade. Mas esse autista que está na escola, por exemplo, esses meninos que estão lá na escola que você trabalha, que tem essa boa vontade das professoras, as professoras estão se qualificando, eles precisam ainda de um acompanhamento médico, né? Sim. Sim. Isso não é feito sem um acompanhamento médico. E aí é que é o problema, né? Porque muitas as crianças pobres... Principalmente esses que ainda não conseguem acompanhar os seus pares, né, cognitivamente, eles precisam do apoio da saúde, tanto de médico e das terapias, seja psicologia, seja terapia ocupacional, fono. Aí eu pergunto, na rede municipal não existem médicos neurologia da prefeitura que possam... Existem muitos. Mas eles não dá conta. A saúde no nosso país é uma situação delicada, problema, né? Não é só para autistas, eu acho que a saúde é no geral. E o autismo não é uma coisa que se resolve por mutirão, né? Porque no Brasil tem muito isso, né? Quer dizer, os médicos oftalmologistas, eu recebo muitos aqui, a Sociedade Cearense faz aqueles mutirão de cirurgia de catarata, etc. Isso é ótimo, resolve, diminui as filas. Mas o autismo não pode ser. Por isso não pode botar o autista numa mesa, não é cirurgia. Por isso que tem dificuldade da vaga nesses serviços públicos que já existem, porque a alta demora muito a ser dada, né? Geralmente vai mudando a intervenção. Não precisa tanto de fono, mas precisa mais de terapia ocupacional ou de terapia comportamental. Ele vai desenvolvendo e vai... mas permanece sendo intensiva. Então, por isso que também para as famílias que não estão no SUS, que estão no sistema privado, custa caro demais. É muito caro. É muito caro. É uma coisa, uma família que tem posses, ok, mas acontece que isso não é até os que têm posse. Sai pesado. Sai pesado. Porque é permanente, né? Assim, nos primeiros anos de vida, principalmente. Isso vai até quando, mais ou menos? Até 20 anos, mais ou menos, esse acompanhamento? Vai depender do indivíduo. Não tem, é como eu te falei, não tem uma receita de bolo, né? Vai depender do indivíduo, do seu desenvolvimento, das condições. Um autista casa, tem filho normal? Pode. Pode? Tem exemplos disso? Na associação tem um casal de jovens namorados. No Fantástico do último final de semana apareceu duas pessoas com autismo. Uma das meninas namora há 3 anos, já está na 2ª graduação. O outro é um rapaz que é fotógrafo. Legal. Vai depender do investimento que é feito nessa pessoa e no grau de comprometimento. É uma coisa muito legal. Bom, qual o próximo evento da associação, Fernanda? Eu vou deixar aqui o convite para o evento da Abraça, que vai ser feito aqui na casa, na Unipass, na próxima sexta-feira. Abraça é a Associação Brasileira de Direitos do Autista. Na próxima sexta-feira, dia 7, aqui na Unipass. Sexta-feira agora? Sexta-feira, dia 7 de abril. O tema da campanha desse ano é Sou Autista e Tenho Direito ao Meu Próprio Corpo. Sou autista e tenho direito, vai ser durante o dia todo? Vai ser durante o dia todo. Esse tema foi escolhido
pelos próprios autistas no Encontro Brasileiro de Autistas que teve no ano passado, aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Então, sexta-feira, aqui nesse na Unipasse, aqui no auditório. O auditório, aqui nesse edifício anexo, aberto. Aberto. Começa a que horas? Sexta-feira, dia 7? Se eu não me engano, é 8 da manhã e vai até às 18. E aí, nesse evento, o que vai ser? Qual é a pauta principal? É essa questão do seu próprio corpo. Ter o cuidado, né? Porque pessoas com comprometimento cognitivo são sujeitas a abusos, né? E também vai tratar sobre tratamentos invasivos que são feitos sem a permissão dessas pessoas. Que acontece, infelizmente. Não é um evento de capacitação. Não, vão acontecer mesas de discussão, né? E vai ser um evento bacana. Quem quiser participar, está aberto? Aberto. Qualquer notícia, procura a página da Abraça, que tem as informações. Abraça. Cedilha. Abraça. Cedilha A. Certo. A Associação Fortaleza Azul também tem um site aí. Tem, o faz.org.br. Temos nossas redes sociais, é só procurar lá no Facebook e no Instagram Fortaleza Azul. Faz FAZ, não é? De Fortaleza Azul. .org.br. Muito bem. Só lembrando rápido, a associação foi criada com quantas famílias, hein? 200. Que coisa legal. E a gente tem estado no interior também, a convite da Secretaria de Educação, e tem crescido bastante assim, essa união entre as famílias, as pessoas com autismo, essa importância, né, de ter uma força, uma voz. Fernanda, quando uma pessoa descobre que um filho é autista, qual é o primeiro impacto? Eu sei que mãe e pai amam os filhos. Qual é o primeiro impacto? Eu vou te dizer da minha experiência. A minha reação foi medo, não medo do autismo, foi medo deles sofrerem preconceito, as dificuldades, de quando eu e o pai não estivermos mais presentes, o medo do futuro, né? Sei. Porque enquanto a criança é fofinha, bonitinho, né? É mesmo engraçadinho, mas aí quando fica adolescente, adulto é que vai complicando mais as coisas, em relação ao preconceito, à falta de oportunidade. Esse foi o medo. O medo. Você acha que isso é o que as pessoas têm? Grande parte é o medo do futuro. Medo do futuro. Mas, em perspectiva, a tendência é isso melhorar, não é? Vai depender de como a sociedade vai absorvendo essas pessoas, né? Dando oportunidade no mercado de trabalho, nas universidades, na sociedade. Tem que se criar uma política pública, né? E a gente precisa... Tem que se agir. Tem que se discutir isso publicamente, para as pessoas tomarem consciência de que isso é real, né? Não é só na novela nem no filme que tem autista, né? Teve uma novela a gente já falou uma vez aqui. Já falou. Que a personagem foi muito interessante, embora você... foi interessante para levantar a discussão. A questão. Embora aquela personagem, ela não era bem, não era um caso... Eu me lembro até da conversa que nós tivemos aqui. Bom, eu queria te agradecer, Fernanda. Parabéns aí à Associação Fortaleza Azul, Dia Mundial do Autismo, foi domingo, né? O doutor André, infelizmente não pôde participar do programa, mas ele é um grande parceiro, né, da associação. Ele é o padrinho da associação. Ele é o padrinho. Doutor André Pessoa, que é médico, ele é neurologista, né? E que participou do evento lá, falando exatamente sobre reconhecendo o transtorno do espectro do autismo. Isso. O médico neurologista André Pessoa, que é um padrinho, uma pessoa que apoia, que está sempre junto dos eventos da Associação Fortaleza Azul, que é presidida pela Fernanda Cavalieri, que conversou com a gente hoje aqui no programa. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, em nome da Associação das Famílias, dos nossos meninos e meninas, jovens e adultos com autismo, mais uma vez estar aqui presente podendo falar sobre o autismo. E o Questão de Ordem está sempre parceiro, sempre aberto para esse assunto tão importante. Obrigado. Né? Fernanda Cavalieri aqui comigo hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.